Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 5 de maio de 2025, às 19h17. Realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Sanches, número 539, Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoro Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissões de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e se dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinado pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária número 25/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera objeto, remaneja valores e cria fichas de despesa referente às emendas impositivas números 075 e 076 no orçamento vigente e dispõe sobre a alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique-se de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo do centro correto. Projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário 25/2025, autoria do chefe do Executivo. E é como voto. O plenário do Domínio Viana de Freitas, 5 de maio de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Ricardo Trombini. Favorável. Rubens Minoro Hayashi. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 73/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 22 de abril de 2025, peço ao seu relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detetidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária, número 25/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 5 de maio de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 20/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 25/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 5 de maio de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 41/2025. Projeto de Lei Ordinária número 26/2025,
de autoria do chefe do executivo, que altera objeto, remaneja valores e cria fichas de despesas referente à emenda impositiva número 19 no orçamento vigente e dispõe sobre alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo-se ainda os quesitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento-se o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário 2026 de 2025, de autoria do chefe do Executivo. E é como voto plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 5 de maio de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando o parecer da Comissão de Justiça e Redação número 74/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 26/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 5 de maio de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 21/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 22 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 26/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 5 de maio de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 42/2025. Projeto de lei ordinária número 27/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera o objeto da emenda impositiva número 058 no orçamento vigente e dispõe sobre alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Alteração de aparelhos de ar-condicionados para aquisição de notebooks para o CI Maria Rosário da Rocha. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo-se ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 27 de 2025, autoria do chefe executivo, e como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, 5 de maio de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. Relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 75/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou
que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 27/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 5 de maio de 2025. Pedro Henrique Teixeira, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 22/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 27/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 5 de maio de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 43/2025. Projeto de Lei Ordinária número 28/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera objeto, remaneja valores e cria fichas de despesas referente à Lei Ordinária 2676/2010, quanto à destinação inicial no orçamento vigente, e dispõe sobre a alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual, Custeio, Escola de Samba Unidos de Vila Alegrete. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifica-se de que de natureza legislativa, enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado expediente legislativo e correto projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário de 28 de 2025, autoria do chefe executivo, e com o voto plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 5 de maio de 2025. Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 76/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 28 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 28/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 5 de maio de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 44/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h31. Boa noite a todos.